Olá, está no ar o programa Dualidade. Hoje com o tema a vida agitada nas grandes cidades, o estresse, coisas do tipo. E hoje eu recebo com muito carinho aqui o nosso convidado especial, José Augusto Pinheiro. Ele é jornalista, atua na RBN, radialista, né? Bacharel em Direito, mestre de cerimônias. Seja muito bem-vindo, José Augusto Pinheiro. Muito obrigado a você, Celina, a todo o seu público maravilhoso desse programa Dualidade. Estou muito honrado em estar aqui com você. Prazer todo nosso. Espero ser útil. Então, esse tema, né? A vida agitada nas grandes cidades. A gente percebe em você, Augusto, uma certa tranquilidade, né? Aquele sempre estar de bem com a vida. O que é que faz você ser um ser humano assim? O que é que você traz para o nosso público para que eles sejam também assim, tão tranquilos, independente de toda essa vida agitada de hoje em dia? Penso que tudo na vida seja uma decisão que se toma assim que nós despertamos pela manhã, em casa, com aquela alegria, observando o cônjuge ao lado, o filho, e tomando a decisão de ser feliz e fazer os outros felizes também. Então já é um passo muito significativo, dar um beijo na esposa, dizer eu te amo. A dona Rosana, um beijo para você, também para o Mateus, né, que é o nosso menino, ir acordá-lo com muito carinho, decidindo que aquele dia será muito especial, sempre melhor do que ontem e amanhã será melhor do que hoje. É um contexto que existe e que nós devemos levá-lo a sério e fazer o melhor possível sempre. Você acha que a gente não pode deixar de falar hoje em dia em crise, né? Você acha que essa crise é alguma coisa que automaticamente influencia no ser humano ou ele pode ter um jogo de cintura tão perfeito, tão legal, que ele pode saber que está lá fora aquela crise e não puxar para ele, não vivenciar isso? Eu penso que sim, querida Celina, porque nós vivemos num mundo que passa sempre por diversas etapas. Esse mundo fenomênico, esse mundo físico no qual nós estamos inseridos. Existem crises que não são econômicas, políticas. Há crises que são pessoais, são familiares. Então, independente do que esteja acontecendo em Brasília, o que esteja acontecendo, né, nos gabinetes políticos, se nós não estivermos bem aqui dentro, de nada adianta, né, a situação. Então, a crise sempre vai existir, de uma ordem ou de outra. No momento, todos nós brasileiros, mais de 200 milhões de encarnados, né, estamos vivendo esse momento delicado, conciliando duas crises que fazia tempo que eu não via. Crise econômica e política. Dá para dizer que não é possível passar alheio a isso tudo, passar incólume? Não, de fato não vai ser possível. Não dá, não consegue, né? Não, nós estamos todos no mesmo contexto, todos no mesmo barco. Qual é a ideia? É tirar proveito dessa situação. Nós estamos numa grande escola e essa escola nos ensina a cada momento. Então, essa crise tem esse objetivo também, não somente de demonstrar que existe uma situação com a qual devemos tomar todo cuidado, que esse é um dos significados da palavra crise, é perigo, mas há um outro significado que é oportunidade. Uhum. E Tiro essa do crise. trata-se, mas é assim, trata-se de uma tremenda oportunidade de nós evoluirmos. Porque enquanto tudo está bem, tudo está, né, o mundo cor-de-rosa ou azul, o céu de brigadeiro, não tem novidade alguma e dizer que está se sentindo bem, que está tão feliz, qual é a vantagem nisso? Mas no momento que todos estão bastante preocupados, nós temos que ser esse ponto de luz que vai iluminar o caminho dos irmãos. Mesmo que nós estejamos passando por dificuldades também, o que não tem jeito. E como ser esse ponto de luz, Augusto? É parte de dentro, né? Sempre essa busca interior que eu gosto muito de todos os dias desejar que as pessoas tenham saúde, paz interior, harmonia, sabedoria e prosperidade. Gosto de sempre dizer isso para as pessoas. Mas no quesito paz interior, que me parece ser assim o mais significativo de todos, é para indicar que a paz nasce dentro de nós, ela não está fora.
Assim como as oportunidades não estão necessariamente lá fora se você não souber identificá-las. Então, tudo começa dentro de você. E aí sim você vai ser esse ponto de luz que nós comentamos. Pode demorar um pouco, pode ser um processo lento. Podemos, no meio do caminho, perdermos as estribeiras e até dizemos algumas palavras que não sejam tão iluminadas assim. Mas no instante seguinte, vamos dar uma paradinha, vamos refletir, que vai chegar o dia em que seremos, sim, esse ponto de luz que a família tanto deseja, que os amigos almejam também e que, para ser bem honesto, nós também queremos Você ardentemente. acredita que a gente, lembrando da vida futura, tendo a certeza da continuação da vida após o desencarne, isso é alguma coisa que pode acalmar o ser humano, né, encarnado, essa certeza da vida futura? Eu gosto muito da palavra fé. A palavra fé, vê que tem duas letras e o significado de uma única sílaba, né, FE, né, é um acróstico que você pega a letra F e ela significa força e o E significa espiritual. Então, fé, força espiritual. Jesus disse, né, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir para aquela montanha que se mova e ela vai se mover. E por que isso é importante nesse contexto? Né? Porque nós, independente da fé que cada um tenha na vida futura, na vida passada, o que nós temos de certeza neste instante é da vida presente. Há irmãos nossos que não acreditam na reencarnação, né? Eu, por exemplo, há muito tempo estudo esse assunto e sei que você também. E isso nos dá uma segurança muito grande de que nós somos o resultado hoje de uma infinidade de vidas pretéritas e também da própria existência atual. E que depois nós vamos ter uma outra oportunidade de fazermos melhor. Isso nos dá uma segurança muito grande até para atravessarmos este mar tempestuoso do momento. Mas e para aquele que não acredita nisso? Nosso irmão também, irmão querido, eu diria que precisa professar essa fé naquilo que existe de mais significativo e que foi a mensagem do Mestre Jesus: amai-vos uns aos outros. Nós devemos amar todas as pessoas, especialmente aquelas que nos fazem mal. E esse é o grande desafio, porque aquele que nos fala uma palavra atravessada, isso nos machuca, invariavelmente magoa, e aí nós ficamos pensando, puxa, mas eu não merecia isso, eu tratei sempre tão bem essa pessoa, por que aconteceu isso? É porque essa pessoa está nos ajudando, ela está sendo nossa professora, viu? Tá certo. E nós vamos para um rápido intervalo e já continuamos com esse bate-papo gostoso com José Augusto Pinheiro. O Mundo Mar Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Mar Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos falam sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Dualidade. E hoje eu converso com José Augusto Pinheiro, jornalista, radialista, mestre de cerimônia, bacharel em Direito.
E nós estávamos falando desse agito da grande cidade, como a gente manter a nossa paz interior. Nós sabemos que hoje, Augusto, o ser humano precisa trabalhar, trabalha muito, às vezes 1, 2, 3 empregos. Mas o corpo tem a necessidade, né, diária, constante de repouso, para renovar suas forças, né, sua paz e até sua saúde. E nessa correria da vida agitada mesmo das grandes cidades, isso às vezes impede. Às vezes a pessoa dorme muito pouco, né, não descansa o necessário. O que você diz, o que você faz quando a situação está desse tipo? O que você sugere para que a pessoa, né, sabendo que precisa da parte financeira para manter, né, a família e a si mesmo, e tendo a necessidade do repouso e não conseguindo fazer isso? Sabe que, por vezes, ocorre de eu apresentar um evento que termina bem tarde e, na manhã seguinte, é evidente que temos os nossos compromissos também. Mas um conceito muito importante em relação ao sono é que, independente do número de horas que você tenha para desfrutar desse momento, mais vale a qualidade do que a quantidade. E há pessoas que vão se deitar extremamente cansadas, porque tiveram um dia estressante, um dia agitado, e ela começa já a calcular, né? Meia-noite, eu tenho que levantar às 5h30, 5h30, depois eu preciso levantar cedo porque eu tenho que fazer tal compromisso, e depois eu devo dormir novamente, talvez 11, 11h30 do dia seguinte. Já começa a fazer todo esse, vamos dizer, toda essa programação do dia seguinte, sendo que ela nem deitou ainda. Porque vai fazer na hora de deitar, e não começa a bater o desespero pelo fato de que ela vai dormir pouco e no dia seguinte ela terá N atividades, várias atividades. Então, qual é a sugestão que eu posso oferecer? O momento do sono é sagrado. E os momentos que o antecedem, nós devemos elevar os nossos pensamentos a Deus, fazer uma meditação, uma oração bem feita, agradecendo pelo dia que nós tivemos, pelas vitórias, agradecendo também aquelas não vitórias, né? Tem outro nome para isso, não vitórias, mas que trouxeram um ensinamento muito grande. E qual é a ideia? No momento que se deitar, vai estar devidamente alinhado com o que há de positivo. Vai dormir com essas últimas impressões. Do sono, Augusto, sim. Eu digo no descansar, no geral, no dia a dia, às vezes no fim de semana. Porque até repousar e relaxar, sim, tem que ficar não pensando em nada, porque senão você não dorme. Porque se ficar trazendo os pensamentos, os problemas, aí não dorme mesmo. É que se o corpo físico está por demais cansado, você vai acabar pegando no sono. Mas eu me refiro mesmo a esse outras sono oportunidades com de repouso. Qualidade. Então, partindo para um outro momento, digamos que a pessoa disponha ali de 1 hora para o almoço, que ela destine uns 5 minutos, talvez no momento do retorno às atividades de trabalho, uns 5 minutos para ela ficar sentadinha, de uma maneira relaxada, coloca as mãos sobre as pernas, dá uma inspirada profunda, assim, sabe, bem gostosa mesmo, retém o ar um instante, depois solta, faz isso 3 vezes e aí você já vai perceber que o corpo deu aquela relaxada gostosa. Faça uma meditação de 3 a 5 minutos e você vai ter o seu corpo e a sua disposição revigorados. Quando você escolhe viver numa cidade grande, será que pesa muito o viver na cidade em relação a essa paz ou não? Ou será que é melhor escolher o campo, a praia? Ou não, independe do local, está tudo dentro da gente como ser humano? Que são opiniões, né, que eu fui construindo nesses anos da presente encarnação. Né? Mas eu já vivi no interior também por 3 anos, decidi ir à Serra Negra, vivi e trabalhei lá. E vou admitir a você que apesar de ser uma cidade pacata, mas eu tive meus momentos de estresse também. E não é no trânsito, nada disso. São as circunstâncias mesmo, né? São as variáveis da vida familiar e mesmo no campo profissional. Eu trabalhava vendendo imóveis, uma imobiliária, para gerar recursos e, além disso, eu trabalhava no rádio. Então, é evidente que havia, no final do mês, a necessidade de fechar as contas. Nem sempre o dinheiro era suficiente. Então, onde quer que estejamos, essa parte material vai mesmo
sendo um grande obstáculo assim, à felicidade, né? Criando ansiedade. Mas é um momento de aprendizado, é um momento em que podemos aferir se houve ou não evolução. E nesse tipo de vida que a gente está falando, uma vez que a gente vai plantando, né, a condição de estressado, vem também a ansiosidade. Você acha que há necessidade de fazer planos de vida para que a gente diminua a ansiedade, para que a gente consiga viver mais tranquilo, mais em paz também? Ou não é? A gente vai vivendo, vai deixando acontecer? Como é que é isso? São dois caminhos bem diferentes. Esse de você deixar a vida levar, né, lá Zeca Pagodinho, você deixa que as coisas vão fluindo e vai o que acontecer acontecendo. tá bom, né? E tem que aceitar o que a vida mandar mesmo, né? Depois de uns 20, 30 anos, não adianta reclamar que não fez um planejamento, assim, que não estabeleceu um objetivo. Eu entendo que, pelo menos, você tem que saber para onde é que né, você quer caminhar. Dizem que a velocidade é pouco importante se você está indo para o lado errado. Uhum. Mas eu estou correndo, minha vida está muito corrida e tudo mais. E está indo para o lado que não deseja. É evidente que vai chegar cada vez mais, mais distante de onde se pretendia. Então, é importantíssimo que se defina qual é o grande objetivo. Então tem que fazer planos. É positivo, sim. Eu acho Não positivo. quer dizer que você vai estabelecer que vai ter 3 filhos, né, que serão 2 homens. Né, isso não é possível. Isso. Uhum. Né? Mas assim, olha, eu quero desenvolver tal atividade. Eu quero ser profissional como eu, há muitos anos disse, quero ser profissional do rádio. Eu tive que caminhar nesse sentido. Não adiantava fazer um curso de química. Dificilmente Se você teria queria chance. outra área. Exato. Então, dentro desse contexto que eu entendo ser importante ter o objetivo. Não quer dizer que tem que estabelecer assim aquelas metas, daqui a um ano eu quero estar em tal lugar. Porque pode ser que esteja num lugar ainda melhor. E aí a sua mente definiu. A gente não sabe o dia de amanhã, o negócio é hoje, o aqui e agora, né? Vá fazendo sempre o melhor possível, porque eu gosto sempre de lembrar, né, que não existe bem mais democraticamente distribuído do que o tempo. É impressionante como o Pai do Céu foi maravilhoso, como sempre é, magnânimo, mas qualquer um de nós tem 86.400 segundos a cada meia-noite. Já pensou nisso? Você tem, a Rainha da Inglaterra também, 86.400 segundos. Barack Obama e tantos outros líderes mundiais ao mesmo tempo. Agora, o que nós fazemos com esse período é que faz a diferença lá na frente, né? É o somatório, né, de vários dias. Por isso a Interessante importância né? da gente raciocinar nossas atitudes e os nossos sentimentos sempre, né? Sempre. Porque a intenção Com é o muito que equilíbrio. vale. E nós vamos para mais um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta e hoje com o tema A Vida Agitada nas Grandes Cidades, eu converso com José Augusto Pinheiro. Augusto, baseado nisso tudo que a gente conversou no primeiro, no segundo bloco desse programa, eu queria que você enfatizasse um pouquinho mais a importância da prece, quando a pessoa está mesmo naquela ansiedade, naquele estresse, naquela agitação interior, o que a prece pode fazer, como ela auxilia o ser humano nesta situação? Nós devemos orar sempre, sempre, sempre estar em contato com Deus. Mas existe a máxima do Espiritismo que diz que busca-se Deus em 2 circunstâncias, né? Pelo amor ou pela dor. E dentro das estatísticas não oficiais que nós temos, né, pelo amor deve ser 1% que procura e 99% vem Pela dor. Pela dor, né? E o que é a oração normalmente, né? Acaba sendo nesses momentos de necessidade, de um aprumo, né? Assim, um alinhamento que se busca tanto no campo espiritual quanto emocional, mas é um hábito que é incomum, infelizmente. As pessoas ainda não estão acostumadas a pedir socorro através da Quer dizer prece. que interessante, né? Eu outro dia refletia sobre isso, porque o meu menino está fazendo a primeira comunhão. E eu fui à igreja participar, e aí comecei a analisar que ali existe uma reunião semanal. É 1 hora de missa a cada semana, normalmente. Há pessoas que vão todos os dias. O Evangelho no Lar é um hábito que normalmente é semanal. O ideal que seria
todos os dias. Né? Então, é um caminho que nós devemos trilhar, mas assim, escolher esse caminho de todo o coração, orar sempre, em todos os momentos. Quando desperta, quando vai almoçar, quando vai se deitar, quando está prestes a desenvolver um trabalho, uma prova na escola, os nossos jovens estudantes, é tão importante, antes da refeição, né, fazer uma prece, agradecer por aquele alimento. Já pensou quantas pessoas, Celina, foram necessárias para que aquele prato de comida estivesse ali? É tão simples, né? Pegar uma bandeja, nós temos ali temos o tomate, na outra nós temos azeitona, não é verdade? Uma variedade imensa de alimentos. O agradecimento é bem importante, né? A gratidão por tudo. As pessoas necessárias, né, para que estivesse o alimento sobre a mesa, o professor que está nos auxiliando, que preparou a prova tão gentilmente. E o que normalmente acontece? Nós todos nós, hein, estudantes de todas as idades, diante de uma prova, e prova no sentido amplo da palavra, quando vem uma dificuldade, o que a gente faz? Lamenta. Quando deveria dizer, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de crescimento. Eu sei que existe uma solução. E o primeiro passo, a primeira situação é manter a calma. Então, a alegria de viver é uma terapia para os problemas, para o estresse da vida agitada. Para mim é, viu? O que a gente faz para ser alegre se a pessoa não é tão alegre assim, que nem você? Mas sabe que tudo é um treinamento, né? Santo Agostinho tinha uma frase, né? Eu não cheguei a conhecê-lo, mas sabe que foi uma das maiores transformações da história, né? Santo Agostinho era uma pessoa com muitos problemas de todos os níveis. E ele se transformou num santo, né? Um grande filósofo da Igreja Católica. Mas ele tem uma frase que é das mais curtinhas e que diz assim: o hábito é uma segunda natureza. Repetindo, o hábito é uma segunda natureza. E se a pessoa não tem a natureza de ser sorridente, ser alegre, de ser, sabe, grata pela vida, o hábito vai te dar essa possibilidade, é uma segunda chance. Então, eu quero ser uma pessoa melhor, mais grata, mais feliz, mais alegre. Então, comece a ser. Vai repetindo, inclusive? Comece a ser. Não é sinal de falsidade. Pode ser até que esteja sorrindo, né? A princípio aqui da boca para fora, mas isso vai criando um impacto positivo na mente e no coração, a ponto de, algum tempo depois, a pessoa já tem isso arraigado, já está enraizado mesmo. Mas começou com um hábito, teve que se policiar. Já reparou quando você comete erro numa palavra, que você fala, eu sempre falo errado essa palavra, você começa a se policiar. E aí já presta atenção, já faz diferente. Exatamente. Então, em relação à alegria, eu penso que seja o mesmo é um caso. hábito. É um hábito. E o trabalho voluntário, Augusto? Você acha que é um caminho para a pessoa se tornar um ser humano melhor? Eu tenho certeza que sim, viu? E o Brasil está na situação atual, mas poderia ser ainda uma situação mais delicada, não fossem os trabalhadores voluntários. Mas isso de uma maneira geral, porque nós encontramos um exemplo para nós tão marcante, que são as casas. As Casas André Luiz, a instituição de 66 anos, que me dá tanta alegria de trabalhar na Rádio Boa Nova, porque nós convivemos com as crianças lá e nós sabemos da importância do trabalho voluntário. São muitos os que vão ali sem um salário material, um salário financeiro, mas que colocam todo o seu amor, o seu coração em favor das crianças. Mas aí, ampliando um pouquinho o conceito, sabe, Celina? Existem também aqueles que são assalariados, eu não falo só das casas, isso de uma forma geral, e que surge uma oportunidade de servir fora do contexto da pessoa. Não é a missão dela, talvez seja até um pouquinho fora do horário de trabalho. Não estaria a pessoa aí também praticando o trabalho voluntário? Ou seja, no momento que ela está saindo da empresa, tem alguém que está atravessando a rua, precisa de ajuda, vá até lá, vá colaborar. Ou mesmo um colega de trabalho seu que precisa, ele por qualquer razão sofreu ali um acidente, um incidente, caiu ali, vá erguê-lo, veja se ele precisa de alguma coisa. Então, o trabalho voluntário, a minha forma de enxergar, é muito mais amplo do que meramente nós dizemos assim, eu tenho 4 horas semanais
livres, certo. eu quero me colocar à disposição. Então, E dá para fazer melhor. O Sempre. nosso tempo acabou, Augusto, uma pena. E você tem alguma palavra, uma frase que você queira deixar para quem está nos assistindo para refletir baseado nisso tudo? Existe uma virtude que é mãe de todas as demais, que é a gratidão. A gratidão. Ser grato, a princípio, ao nosso Criador maravilhoso e a seguir a todos aqueles que convivem conosco. Então, ser grato é um divisor de águas na vida da gente. Tudo começa a fluir melhor a partir do momento em que pregamos a gratidão. E nós somos muito gratos pela sua presença, pela sua participação, pelas suas palavras de carinho e de incentivo para todos nós. Obrigada, José Augusto. Eu que agradeço. E você participe conosco. Mande a sua sugestão, suas dúvidas, suas críticas. Nós estamos aqui para receber, conversar, atendê-lo. dualidade@tvmundomaior.com.br. E você pode curtir, compartilhar esse programa através do facebook.com/TV Mundo Maior e assistir esse e outros programas pelo youtube.com/TV Mundo Maior. E nós esperamos você no próximo programa. Até lá. Gratidão. É esse o sentimento que carregamos por todos aqueles que nos auxiliam na divulgação da mensagem consoladora. E eu estou falando de vocês, sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Vocês são mais do que um grupo de pessoas. Todo esse trabalho realizado pela Fundação Espírita André Luiz através de canais como a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova só é possível por conta da sua contribuição. E para quem ainda não é sócio, aqui vai a dica. Acesse amigosdaboanova.com.br/associce ou ligue para 0800 12 18 38. Você terá acesso a conteúdos exclusivos, descontos em produtos e eventos da Fundação, além de nos ajudar na construção do planeta de regeneração. Faça parte desse time.